Marido pediu divórcio no dia do meu aniversário e ele não sabia da conta secreta de R$ 5 milhões. Sabe aquele momento em que você acorda no dia do seu aniversário esperando flores, um beijo carinhoso, talvez um café na cama? Agora imagine acordar e encontrar uma carta de divórcio embaixo da porta do seu quarto. Meu nome é Helena, tenho 45 anos, e essa é a história de como o pior dia da minha vida se transformou na minha maior vingança. Mas para você entender a reviravolta que destruiu meu ex-marido, preciso voltar 20 anos no tempo. Porque tudo começou com uma mentira que ele nunca descobriu. Eu tinha 25 anos quando conheci Ricardo em uma festa de casamento. Ele tinha 28, usava terno bem cortado. Dirigia um Civic prata, trabalhava como vendedor de carros importados, em uma das concessionárias mais prestigiadas de São Paulo. Sorriso branco, cabelo sempre penteado, perfume importado. Ele era tudo que uma garota do subúrbio como eu sonhava. Eu, por outro lado, eu era professora de matemática em uma escola estadual na Zona Leste. Acordava às 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Ganhava um salário que mal pagava o aluguel do meu kitnet de 20 metros quadrados. Minhas roupas eram simples, compradas em liquidação. Meu único luxo era uma ida ao cinema uma vez por mês. Mas eu tinha algo que Ricardo não sabia naquela noite de festa. Eu era inteligente, muito inteligente. Formado em matemática pela USP com louvor, tinha uma facilidade absurda com números, investimentos, cálculos complexos. Enquanto minhas amigas assistiam novelas, eu lia sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas e isso em 2005. Quando quase ninguém sabia o que era isso. Ricardo me conquistou rapidamente. Flores toda semana, jantares em restaurantes que eu só conhecia de fora, promessas de uma vida melhor. Você merece mais do que isso, Helena, ele dizia, segurando minhas mãos calejadas de tanto escrever no quadro negro. Casa com você, e te tiro dessa vida de professora pobre. 6 meses depois, estávamos casados. Foi uma cerimônia simples, 50 convidados, buffet modesto. A mãe dele, Dona Marlene, torceu o nariz o tempo todo. Meu filho podia ter arranjado coisa melhor, ela sussurrou para a irmã durante a festa, alto o suficiente para eu ouvir, uma professorzinha. Que decepção! Engoli o choro e sorri. Afinal, eu estava apaixonada. Os primeiros 3 anos foram mágicos. Ou pelo menos era isso que eu me forçava a acreditar. O Ricardo alugou um apartamento de 2 quartos, em um bairro melhor. Não era luxo, mas era nosso. Eu continuei dando aulas. Ele continuou vendendo carros. Juntávamos dinheiro para realizar o grande sonho dele, abrir a própria concessionária. O que Ricardo não sabia é que eu tinha um segredo. Um segredo que começou pequeno, mas que cresceu silenciosamente como uma planta no escuro. Lembra que eu disse que era boa com números? Pois bem, quando nos casamos, eu tinha R$ 15.000 guardados. Economias de anos trabalhando, dando aulas particulares de madrugada, corrigindo provas nos finais de semana. Ricardo achava que eu tinha gastado tudo no casamento. Não gastei. Peguei aqueles R$ 15.000 e investi em ações de uma pequena empresa de tecnologia que ninguém conhecia. Uma aposta arriscada. 6 meses depois, as ações triplicaram de valor. R$ 45.000. Não contei para Ricardo. Algo no fundo da minha alma, uma voz pequena mas insistente, me dizia: guarde isso. Você vai precisar um dia. Reinvestir. Estudei mais. Comprei Bitcoin quando estava a 0,50 real. Vendi quando chegou a R$ 200. Comprei de novo na queda. Aprendi sobre day trade, swing trade, fundos imobiliários. Tudo em segredo,
usando um notebook velho no intervalo das aulas, escondida na biblioteca da escola. Em 5 anos, meus 15 mil reais se transformaram em 380 mil reais. O Ricardo não sabia de nada. Para ele, era só a esposa professora que acordava cedo, voltava tarde e deixava o jantar pronto na mesa. A mudança. Quando o sonho vira pesadelo aos 30 anos, Ricardo finalmente realizou o sonho dele. Com a ajuda de um empréstimo bancário poupudo e um sócio investidor, ele abriu a REC Motors, uma concessionária de seminovos de luxo. BMW, Mercedes, Audi. O negócio decolou rápido. E foi aí que tudo mudou. De repente, meu marido começou a chegar em casa, às 23 horas. Às vezes 1 hora da madrugada. Reunião com clientes, amor, ele dizia cheirando a perfume feminino que não era o meu. Você não entende como funciona o mundo dos negócios. As roupas dele ficaram mais caras, relógio Rolex. Sapatos italianos. Ele trocou o nosso carro por uma Mercedes prata. A gente precisa dar uma aparência de sucesso, Helena, ele justificou. Impressão é tudo nesse ramo. Enquanto isso, eu continuava pegando 2 ônibus para dar aula. Ele disse que por enquanto precisava continuar trabalhando porque o negócio ainda estava se estabilizando. Só mais 1 ano, amor. Depois você pode até parar de trabalhar se quiser. Esse 1 ano nunca chegou. Aos 32, engravidei. Foi a época mais difícil da minha vida. Enjoos terríveis, pressão alta, risco de pré-eclâmpsia. Os médicos mandaram repouso, mas Ricardo foi claro. Amor, a gente não pode perder sua renda agora. A concessionária ainda está se ajustando. Aguenta só mais um pouco. Aguentei. Dei aulas grávida de 8 meses, inchada com dores nas costas. As outras professoras me ajudavam a carregar as provas, a subir as escadas. Dona Marley, minha sogra, veio me visitar uma vez e disse: no meu tempo, mulher grávida ficava em casa. Mas você sempre foi diferente mesmo, né, Helena? Nosso filho, Gabriel, nasceu prematuro de 7 meses. Ficou 20 dias na UTI neonatal. Eu tirei licença maternidade e passava 12 horas por dia no hospital. Ricardo aparecia uma vez a cada 3 dias. Negócio tá pegando fogo, amor. Mas o Gabriel tá bem, né? Tá nas mãos dos médicos. Foi nessa época que descobri a primeira traição. Gabriel tinha 6 meses quando encontrei a mensagem. Ricardo tinha deixado o celular na mesa enquanto tomava banho. Uma notificação acendeu a tela. Amor. Ontem foi incrível. Mal posso esperar pela cesta de um número salvo como Fernanda cliente. Minha mão tremeu. Abri o celular, ele era daqueles que não tinha senha ainda. As mensagens eram explícitas. Fotos. Vídeos. Hotéis. Fernanda não era cliente. Era a recepcionista da concessionária. 22 anos. Loira. Magra. Tudo que eu não era mais depois da gravidez. Confrontei Ricardo naquela noite. Ele não negou. Pior. Ele jogou a culpa em mim. Helena, você se largou? Ele disse. Sem nem levantar os olhos do prato de comida. Olha pra você. Cabelo despenteado, roupa de maternidade, sem maquiagem. Você acha que eu vou querer chegar em casa e ver isso? Eu trabalho o dia inteiro cercado de mulheres bonitas, bem arrumadas. E você? Você fica aqui cheirando a leite de bebê. Chorei a noite inteira com Gabriel no colo. Pensei em divórcio. Mas ele chorou, pediu perdão, comprou flores, prometeu que nunca mais. As desculpas de sempre. E eu, como uma idiota, acreditei, mas algo mudou em mim naquela noite. Aquela voz pequena na minha cabeça voltou, só que agora ela gritava: guarde mais dinheiro. Você vai precisar sair daqui o M dia.
Meus 380 mil reais, naquela época já tinham virado 890 mil reais. Intensifiquei. Estudava investimentos de madrugada enquanto amamentava Gabriel. Comprava, vendia. Reinvestia. Cada centavo que sobrava do meu salário ia para a conta secreta que Ricardo nunca descobriu. Os próximos 10 anos foram uma lenta descida ao inferno. E o pior, um inferno com plateia. Ricardo parou de esconder as traições. Eu encontrava brincos que não eram meus no carro, perfume, em camisas, cobranças de hotéis no cartão de crédito. Quando eu questionava, ele suspirava como se eu fosse uma criança chata. Helena, se você não tá feliz, a porta tá aberta, ele dizia. Mas pensa bem. Quem vai querer você? Uma professora de 35 anos, com um filho pequeno, corpo de mãe, sem dinheiro? Eu ainda te sustento porque tenho pena, sustentava. Essa era a palavra que ele usava. Como se meu salário de professora, que ainda pagava metade das contas da casa, não existisse. A concessionária dele explodia em sucesso. Ele abriu mais 2 filiais. Comprou uma casa de 400 metros quadrados em um condomínio de luxo. Viu, Helena? Eu disse que a gente ia crescer. Agora você pode finalmente parar de trabalhar e cuidar do nosso lar. Parar de trabalhar. Depender completamente dele. Perder minha independência. Não, Ricardo. Eu gosto de dar aulas, menti. A verdade é que eu precisava daquela conta secreta crescendo. Porque naquele momento, ela já tinha alcançado 1,8 milhão de reais. Mas o pior não eram as traições, era a família dele. Dona Marlene, minha sogra, transformou minha vida em um reality show de humilhação. Ela tinha uma língua afiada como faca e usava em mim em toda oportunidade. Ah, Helena, você engordou de novo? Ela dizia nos almoços de domingo na frente de todos. Tadinho do meu Ricardo. Casado com uma mulher que não se cuida. Gabriel vem com a vovó. Deixa sua mãe descansar, coitada. Ela trabalha tanto dando aulinhas por aí. Ricardo, meu filho, você merecia uma esposa que te acompanhasse nas viagens de negócios. Mas a Helena não pode, né? Tem que dar aula. Que pena. Luciana, a irmã dele, era ainda pior. Casada com um empresário toda cheia de botox e cirurgias plásticas. Ela me olhava como se eu fosse um móvel velho que Ricardo tinha esquecido de jogar fora. Helena, você ainda usa roupa de loja popular? Ela perguntou uma vez num churrasco de família, tocando minha blusa com 2 dedos como se fosse suja. Ah, que dó. Ricardo deveria te dar uma mesada melhor. Mesada. Como se eu fosse uma criança. E Ricardo? Ricardo ria. Achava engraçado. Ah. Amor, relaxa. É só brincadeira da família. Você é muito sensível. O ponto de ruptura aconteceu quando Gabriel tinha 12 anos. Ricardo anunciou que ia passar 15 dias em Dubai com um grupo de empresários para prospectar negócios. Hotéis 5 estrelas, passeios de lancha, jantares em restaurantes estrelados, você vai adorar, amor. Já comprei as passagens para nós 3, ele disse. Empolgado. Fiquei feliz. Depois de anos sem férias de verdade, finalmente uma viagem em família. 2 dias depois, ele voltou com a má notícia. Amor, infelizmente só consegui 2 passagens no final. A viagem tá muito concorrida. Então, eu vou levar o Gabriel. Vocês 2 precisam de um tempo de pai e filho, né? Você entende? Entendi. Entendi quando vi no Instagram dele as fotos em Dubai. Ricardo. Gabriel e Camila. A nova gerente financeira da concessionária. 26 anos. Morena. Corpo de academia. Sorriso perfeito. Fotos na piscina do hotel.
fotos no deserto, fotos jantando, e Gabriel sorrindo no meio, como se aquilo fosse normal. Meu filho, meu próprio filho sendo usado como álibi para a traição do pai. Liguei para Ricardo tremendo de raiva. Quem é essa mulher nas fotos com você e meu filho? Camila. Ela veio porque entende de investimentos internacionais. É trabalho, Helena. Você não entenderia. Você só dá aulas de matemática básica. Matemática básica. Como se meus conhecimentos não valessem nada. E olha, ele continuou, com aquele tom de professor falando com um aluno burro, você tá ficando paranoica. Isso não é saudável. Você devia procurar um psicólogo. Desliguei o telefone. Olhei para o espelho. Vi uma mulher de 42 anos cansada. Com rugas de expressão que vinham mais de chorar do que de sorrir, cabelos com fios brancos que eu não tinha dinheiro para pintar, roupas simples, mãos ressecadas de tanto escrever no quadro. Mas então abri meu notebook, acessei minha conta secreta, e sorri. 4.200.000 reais, 4.200.000 reais que Ricardo não sabia que existiam. Matemática básica, Ricardo. Eu sussurrei para a tela. Vamos ver quem não entende de números, depois de Dubai. Algo mudou em mim. Eu não chorava mais, não brigava. Não questionava. Apenas observava. E planejava. O Ricardo interpretou meu silêncio como aceitação. Finalmente você amadureceu. Helena, ele disse uma noite, tá vendo como é melhor quando você não fica criando caso? Sorri. Concordei. Servi o jantar. E mentalmente calculei quanto renderia minha carteira de investimentos nos próximos 12 meses. Comecei a documentar tudo. Cada traição. Cada humilhação. Cada centavo que eu pagava das contas, enquanto ele torrava dinheiro com amantes. Fotos. Prints de conversas que eu acessava do celular dele. Quando estava no banho. Extratos bancários. Recibos. Procurei advogados. Discretamente. Sempre em cidades vizinhas, usando dinheiro vivo da minha conta secreta. Consultei 3. Escolhi o melhor, Dr. Augusto Fagans, especialista em divórcios litigiosos e partilha de bens. Doutora Helena, ele me disse na primeira consulta, ajeitando os óculos. A senhora tem um caso sólido. Com essas provas, podemos garantir a guarda do seu filho, pensão alimentícia. E pelo menos 50% dos bens em comunhão. Não quero 50% dos bens dele. Doutor, respondi calmamente. Quero que ele não leve um centavo do que é meu. E ele não sabe o quanto eu tenho. Doutor Augusto sorriu. Interessante. Me conte mais. Passei 2 horas explicando minha estratégia de investimentos dos últimos 15 anos. Mostrei extratos, comprovantes, tudo em uma conta que sempre foi individual, nunca conjunta. Investimentos feitos com dinheiro do meu salário, nunca do dele. Meu Deus, ele sussurrou. Olhando os números, você transformou 15 mil reais em 4,2 milhões de reais. 4,5 milhões de reais agora, corrigi. Bitcoin subiu essa semana. Ele recostou na cadeira. Senhora Helena, a senhora não precisa de advogado. A senhora precisa de contador. Mas eu adoraria participar do que vem por aí. Saímos da reunião com um plano. Um plano milimetricamente calculado. Eu só estava esperando o momento certo. E o momento certo chegou no meu aniversário de 45 anos. 27 de março. Meu aniversário de 45 anos. Acordei. Às 6 horas como sempre. Ricardo já não dormia mais no mesmo quarto há 2 anos porque eu roncava, segundo ele. Fui até a cozinha preparar café. E vi, embaixo da porta da cozinha, um envelope pardo. Papel timbrado de um escritório de advocacia.
Abri com mãos trêmulas, a ação de divórcio litigioso e o documento inteiro ali mesmo, de pé. Com o café esfriando no bule, Ricardo estava pedindo divórcio. Alegava incompatibilidade de gênios e diferença de valores. Pedia a guarda compartilhada de Gabriel. E o melhor, pedia que eu pagasse pensão para ele pelo padrão de vida adquirido durante o casamento. Pensão. Para ele, o homem com 3 concessionárias de luxo queria que eu, professora, pagasse pensão. Respirei fundo. Não chorei, não tremi. Apenas sorri, peguei meu celular e enviei uma mensagem para Dr. Augusto. Ele deu o primeiro passo. Podemos começar. A resposta veio em 30 segundos. Prepare-se. Segunda-feira vai ser memorável. Ricardo desceu para tomar café às 10 horas, camisa de seda, perfume caro, ar de quem estava prestes a ter um ótimo dia. Ah, você viu o envelope? Ele disse, sem nenhum bom dia. Bom, já que viu, vamos conversar como adultos. Sentou na cadeira, cruzou as pernas, serviu-se de café. Helena, vamos ser honestos. Esse casamento acabou há anos. Você sabe disso. Eu sei disso. Você é uma boa mãe para o Gabriel. Não vou negar. Mas como esposa, você não me completa mais. Aliás, não sei se algum dia completou. Fiquei calada. Apenas olhei para ele. Então aqui está a proposta, ele continuou, pegando uma torrada. Divórcio amigável. Você fica com esse apartamento aqui, eu compro outro para mim. Guarda compartilhada do Gabriel, 1 semana cada um. E olha, eu sou bonzinho. Não vou pedir pensão de você, tá bom? Mesmo você ganhando seu salariozinho de professora, eu abro mão. Considere isso meu presente de aniversário. Ele sorriu. Aquele sorriso que um dia me fez apaixonar e agora me dava náuseas. Ah, e sobre os bens. Ele limpou a boca com o guardanapo. As concessionárias são minhas, obviamente. Foram construídas com meu trabalho, meu suor. A casa no condomínio também fica comigo, está no meu nome. Esse apartamento aqui você pode ficar, como eu disse. E o carro? Bem, você pode ficar com aquele Palio 2010 que a gente comprou usado. Tá bom pra você, né? Pra ir dar suas aulinhas. Silêncio. Ele esperava que eu chorasse, implorasse, gritasse. Ao invés disso, eu servi um copo de suco de laranja, dei um gole e perguntei calmamente: Você já falou com Gabriel? Ele piscou, surpreso com minha calma. Não ainda. Pensei em contar junto com você. Mas ele é esperto, vai entender. Aliás, ele sempre preferiu ficar comigo mesmo, né? Eu que levo ele pros lugares legais, Dubai, viagens. Você só sabe trabalhar? Assenti. Entendo. E? Tem outra pessoa? Ele hesitou. Depois deu de ombros. Tem? Camila. Você já viu ela nas fotos. Ela me entende, sabe? Ela é do meu mundo. Jovem, bonita, ambiciosa. Tudo que você nunca foi. Eu vejo, respondi levantando da mesa. Bom, Ricardo, obrigada por ser honesto. Vou pensar sobre tudo isso e te dou uma resposta até segunda-feira, pode ser? Ele pareceu aliviado. Ótimo. Sabia que você ia ser razoável, por isso que eu ainda gosto de você, Helena. Você sempre foi sensata. Levou a xícara de café até a pia pela primeira vez em 20 anos e deu um tapinha no meu ombro. Viu? Tudo resolvido como gente grande. Sem drama, sem advogado caro, sem briga. Assim é melhor para todo mundo. Ele saiu assobiando.
E eu liguei para Dr. Augusto. Aquele fim de semana foi o último que Ricardo passou em paz. Ele só não sabia ainda. Sábado de manhã, Dr. Augusto e eu nos reunimos com mais 3 pessoas, uma contadora forense, um investigador particular que tinha sido contratado meses atrás e uma advogada especialista em ocultação de patrimônio. Eram anos de trabalho, todos os extratos da minha conta secreta, provando que cada centavo veio do meu salário, declarações de imposto de renda dos últimos 15 anos, as minhas e as dele, prints de conversas de Ricardo com Camila planejando se livrar da Helena para não ter que dividir nada, fotos do investigador mostrando Ricardo usando dinheiro das concessionárias para pagar hotéis, jantares e até uma BMW para Camila, desvio de recursos empresariais e e-mails de Ricardo para o contador dele pedindo para subestimar o valor das concessionárias no divórcio e a joia da coroa. Um relatório de avaliação independente das 3 concessionárias, que valiam 12 milhões de reais, muito mais do que os 4 milhões de reais que Ricardo declarava oficialmente. Doutora Helena, a contadora forense, disse, ajeitando os óculos. Isso aqui é crime. Sonegação fiscal, ocultação de patrimônio, desvio de recursos corporativos. Seu marido pode responder criminalmente. Ex-marido corrige. Em breve. Dr. Augusto sorriu. Então o plano é o seguinte. Segunda-feira de manhã, 8 horas, protocolamos a contestação do divórcio dele. Apresentamos todas essas provas. Pedimos partilha dos 12 milhões de reais dos bens dele e ele e blindamos completamente seus 4,5 milhões de reais como bens exclusivos, adquiridos antes e durante o casamento com patrimônio pessoal seu, nunca dele. Mas tem mais, a advogada de patrimônio acrescentou. Vamos pedir pensão alimentícia para você com base no padrão de vida que ele sempre teve. Casa no condomínio de luxo, viagens internacionais, carros importados. Ele vai ter que bancar isso para você e pro Gabriel. E o investigador abriu uma pasta gorda. Temos 47 fotos dele com Camila em situações comprometedoras. Hotéis, viagens pagas com dinheiro da empresa, presentes caros. Isso caracteriza adultério e máfia no pedido de divórcio. Aumenta suas chances de ficar com uma porcentagem maior na partilha. Olhei para aquele time de profissionais que eu tinha montado. Cada um pago com dinheiro da minha conta secreta. Cada um especialista em destruir homens como Ricardo. Senhores, eu disse. Juntando todos os documentos, segunda-feira às 8 horas. Vamos acabar com ele. Domingo foi dia de churrasco na casa da dona Mari. A família toda reunida para celebrar o divórcio iminente. Quando cheguei com Gabriel, percebi que eu era o entretenimento da festa. Camila estava lá, sentada ao lado de Ricardo, mão dada com ele, sorriso vitorioso. Helena. Dona Marlin veio me receber com aquele sorriso falso. Que bom que você veio, já que vai ser a última reunião de família, né? Afinal, logo o Ricardo vai estar com uma esposa de verdade. Olhei para Camila, 26 anos, cabelo alisado, unhas feitas, vestido com lado. Ela me olhou de cima a baixo com pena, como quem olha para um cachorro vira-lata na rua. Oi, Helena, ela disse com voz melosa. O Ricardo falou tanto de você. Deve ser difícil, né? Mas fica tranquila, eu vou cuidar bem dele, e do Gabriel também. Quando ele estiver comigo. Respirei fundo, sorri. Que bom, Camila. Mas me diz uma coisa. Você sabe quanto o Ricardo ganha por mês? Ela piscou, confusa com a pergunta. Ué. Ele tem 3 concessionárias. Deve ganhar muito, né? Você assinou algum documento da empresa dele? Assinei.
Ele me colocou como cogestora financeira da matriz. Tenho acesso a tudo. Sorri mais largo. Que ótimo! Então você também vai responder junto com ele pelo desvio de recursos corporativos para fins pessoais. Sabia que usar dinheiro da empresa para pagar Hotel Diamante é crime. O sorriso dela congelou. Como assim? Ah, não se preocupe. Você vai entender tudo na segunda-feira. Aliás, você tem advogado? Vai precisar de um bom. Ricardo levantou da cadeira. Helena, o que você tá falando? Nada demais, amor. Ex-amor, aliás, responde calmamente, pegando um espetinho de carne. Só estou dando uns conselhos para sua namorada. Afinal, segunda-feira vai ser um dia bem educativo para vocês dois. A festa inteira ficou em silêncio. Dona Marley me olhava como se eu tivesse crescido 2 chifres. Luciana tinha largado o copo de vinho, boca aberta. Gabriel, filho, vamos embora. Chamei meu filho, que estava jogando videogame no quarto. Amanhã é dia de aula e você precisa descansar. Enquanto saía, me virei uma última vez. Ah, Ricardo. Aquele advogado que você contratou? O baratinho, que cobra R$ 5.000 pela causa? Você vai precisar de um melhor. Os meus cobram R$ 50.000 por hora. Mas valeu cada centavo. Deixei eles em silêncio absoluto. Entrei no meu Palio 2010. Liguei o rádio. Segunda-feira, 8h03 da manhã. Eu estava sentada na sala de audiências do fórum, ao lado de Dr. Augusto e mais 2 advogados do escritório. Todos de terno impecável, maletas de couro. A de quem estava prestes a destruir alguém. O Ricardo chegou às 8h15. Advogado barato ao lado, terno amarrotado, pasta de plástico. Camila veio junto, de salto alto e vestido apertado, como se fosse a um casamento, não a uma audiência de divórcio. O juiz entrou. Doutor. Espalhamos documentos pela mesa da sala de reunião do escritório. Carlos Mendonça, 55 anos, famoso por não tolerar mentiras no tribunal. Bom dia a todos. Caso de divórcio litigioso, Ricardo Almeida versus Helena Almeida. Senhor Ricardo, o senhor que protocolou o pedido. Pode apresentar seus argumentos, o advogado de Ricardo levantou. Meritíssimo. Meu cliente requer o divórcio por incompatibilidade de gênios, o casal está separado de fato há 2 anos. Meu cliente pede guarda compartilhada do filho menor, Gabriel, de 15 anos, e a divisão dos bens conforme acordado em comum. A esposa fica com o apartamento onde mora, meu cliente fica com as empresas e a casa do condomínio, que foram adquiridas com o trabalho exclusivo dele. Entendi, o juiz anotou. E a senhora Helena? Concorda com esses termos? Doutor Augusto se levantou. Lentamente. Com aquele ar de quem tinha um Royal Flush na manga. Meritíssimo, não só discordamos como apresentamos contestação completa dessa farsa de pedido de divórcio. Ele abriu a maleta. E começou a empilhar documentos na mesa. Pilhas e pilhas de papéis. Primeira questão. Separação de fato há 2 anos? Mentira. Minha cliente e o réu dormiam em quartos separados, mas continuavam casados civilmente, com residência comum, inclusive com testemunhas que confirmam que o réu exigia que minha cliente mantivesse as obrigações de esposa: cozinhar, lavar, cuidar da casa. Ou seja, não houve separação de fato. Ricardo começou a ficar pálido. Segunda questão. As empresas foram construídas exclusivamente com o trabalho do réu? Outra mentira. Dr. Augusto jogou um documento na mesa. Aqui está o contrato social da primeira concessionária, aberta em 2008.
Investimento inicial: R$ 180 mil. Dinheiro que veio de um empréstimo bancário ou em nome dos DUIs cônjuges. Minha cliente é codevedora desse empréstimo até hoje. Portanto, ela é sócia indireta do empreendimento. O advogado de Ricardo tentou falar, mas Dr. Augusto ergueu a mão. Não terminei. Terceira questão: valor das empresas. O réu declarou em seu pedido inicial que as 3 concessionárias juntas valem R$ 4 milhões. Contratamos avaliação independente. O valor real: R$ 12 milhões. R$ 12 milhões. O réu tentou ocultar R$ 8 milhões de patrimônio nesse processo. Bom, ele bateu o documento na mesa com força. E isso, meritíssimo, caracteriza máfia processual e ocultação de patrimônio. Crimes previstos no Código Civil e Penal. O juiz tirou os óculos. Limpou. Colocou de volta. Olhou para Ricardo com uma expressão que gelaria o inferno. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer sobre essas acusações? O Ricardo olhou para o advogado dele. O advogado olhou para os papéis. Ninguém sabia o que falar. Eu não. Foi um erro de cálculo. Excelência. Erro de cálculo? Doutor Augusto explodiu. 8 milhões de diferença é erro de cálculo? Mas o melhor ainda estava por vir. Meritíssimo, Doutor Augusto continuou, agora mais calmo. Como um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Há mais uma questão crucial neste caso. Ele pusou outra pasta. Azul ou grossa? Minha vida inteira em documentos. Minha cliente, durante os 20 anos de casamento, manteve investimentos pessoais, feitos exclusivamente com o salário DILA, em contas individuais, nunca conjuntas. Investimentos em ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Tudo devidamente declarado, no imposto de renda dela, nunca misturado com o do réu. O Ricardo franziu a testa. Investimentos? Que investimentos? A Helena é professora, ganha uma miséria. Doutor Augusto sorriu. Aquele sorriso de tubarão. Uma miséria, senhor Ricardo. Então o senhor vai se surpreender com o extrato que vou apresentar agora. Ele entregou uma cópia para o juiz. Outra para o advogado de Ricardo. E uma terceira ele deixou cair na frente do Ricardo. Viu os olhos dele percorrerem os números. Viu o exato momento em que ele leu. Saldo total. R. 4873-450-04 milhões, o Ricardo gritou se levantando. Isso é impossível. Helena, de onde você tirou esse dinheiro? Todas as cabeças se viraram para mim. Era minha vez. Me levantei calmamente. Ajeitei a saia. Olhei para Ricardo nos olhos pela primeira vez em 20 anos sem medo. Do meu salário de professora. Ricardo. Aquele saláriozinho de miséria que você tanto zombava. Aquela matemática básica que eu ensinava. Sabe o que eu fiz? Peguei cada centavo que sobrava, cada R$ 50, R$ 100 que você achava que eu gastava em besteira, e investi. Ações, Bitcoin, fundos. Enquanto você torrava dinheiro em amantes e carros, eu multiplicava o meu. Você escondeu isso de mim por 20 anos? Ele estava vermelho, suando. Esconde. Eu sorri. Ricardo. Está tudo declarado no meu imposto de renda. Você nunca se deu ao trabalho de olhar. Estava ocupado demais me chamando de burra. Mas isso é da sociedade conjugal. Esse dinheiro é meu também. Doutor Augusto deu uma risada seca. Errado. Artigo 1. 659, inciso 6º do Código Civil.
São excluídos da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares. Ou seja, dinheiro que ela ganhou com o trabalho de e ele a, investido em nome dela, em contas de e ele a, é de e ele a. O senhor não tem direito a um centavo. Ricardo sentou. Parecia que alguém tinha sugado toda a energia dele. Camila, ao lado, sussurrou: Amor, mas então, nós não vamos ter esse dinheiro? Cala a boca, Camila, ele gritou. O juiz bateu o martelo. Silêncio, senhor Ricardo, controle-se ou eu mando retirar o senhor da sala. Mas doutor Augusto ainda não tinha terminado. Meritíssimo. Há uma última questão, e essa é a mais grave. Ele abriu outra pasta. Vermelha dessa vez. Durante as investigações, descobrimos que o réu utilizou recursos das empresas que são CNPJ, com contabilidade própria para fins pessoais, especificamente, para bancar relacionamentos extraconjugais. Ele começou a listar, um por um, Hotel Golden Plaza, suíte presidencial, R$ 3.400, pago com cartão corporativo da RR Motors, restaurante Villa Bianca, jantar para dois, R$ 1.800 cartão corporativo BMW X52023, R$ 450.000, nota fiscal em nome da empresa, mas usado exclusivamente pela senhorita Camila Torres, que não é proprietária nem acionista. Viagem para Dubai, R$ 87.000 para 3 pessoas o pago pela empresa, mas com finalidade claramente pessoal. E tem mais, doutor Augusto virou-se para Camila. Senhorita Camila, a senhora assinou como cogestora financeira da matriz da RR Motors, em julho de 2023, correto? Camila engoliu seco. Assinei. E a senhora autorizou várias dessas transações, o que significa que a senhora é corresponsável pelo desvio de recursos corporativos. Pode responder criminalmente junto com o réu. Camila ficou branca. Eu não sabia que isso era crime. Ricardo disse que era normal. Ignorância. Não é desculpa perante a lei, o juiz disse, secamente. Senhorita, sugiro que a senhora procure um advogado. Urgentemente. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. O juiz juntou todos os documentos, respirou fundo e começou. Bem, raramente vejo um caso tão flagrante de má-fé processual. Senhor Ricardo, o senhor tentou ocultar R$ 8 milhões de patrimônio. Usou dinheiro corporativo para fins pessoais. E ainda teve a audácia de pedir que sua esposa, ex-esposa, pagasse pensão para o senhor. Aqui está minha decisão preliminar, que será formalizada em sentença nos próximos dias. Primeiro, o divórcio é concedido, mas nos termos da contestação da senhora Helena. Não do pedido original. Segundo, os R$ 4,8 milhões da senhora Helena são bens exclusivos dela. O senhor Ricardo não tem direito a nenhum centavo. Terceiro, os R$ 12 milhões das concessionárias serão divididos em 50% para cada parte. 6 milhões para a senhora Helena. 6 milhões para o senhor Ricardo. Quarto, a guarda do menor Gabriel fica com a senhora Helena. O senhor Ricardo terá visitas supervisionadas até nova avaliação psicológica. Quinto, o senhor Ricardo pagará a pensão alimentícia no valor de R$ 15.000 mensais para o filho e R$ 20.000 mensais de pensão compensatória para a ex-esposa pelo período de 10 anos referente ao padrão de vida que ele sempre manteve. E sexto, estou encaminhando cópia deste processo para o Ministério Público para investigação de crimes de sonegação fiscal, ocultação de patrimônio e desvio de recursos corporativos. O senhor e a senhorita Camila deverão responder criminalmente. BANX
O martelo bateu. Caso encerrado. Próximo na pauta. Quando saímos do fórum, Ricardo me esperava na escada. Camila tinha ido embora correndo, provavelmente para procurar um advogado criminal. Helena. Helena, espera, ele chamou, descendo os degraus tropeçando. A gente pode. A gente pode conversar? Como adultos. Parei. Me virei. Doutor Augusto ficou ao meu lado, braços cruzados. Fala, Ricardo. Eu. Olha, eu sei que eu errei. Errei muito. Mas 6 milhões. Mais 35 mil reais de pensão por mês. Eu vou à falência. Por favor, vamos renegociar isso. Você não precisa de tanto dinheiro. Dei um passo em direção a ele. Bem perto. Olho no olho. Não preciso. Não preciso. Ricardo. Eu não precisava de 20 anos sendo humilhada. Não precisava de você me traindo na minha cara. Não precisava de sua família me tratando como lixo. Não precisava de você me chamando de burra, de feia, de inútil. Mas sobrevivi a tudo isso. E sabe como? Com a minha matemática básica. Ele tinha lágrimas nos olhos. Por favor. Não, cortei. Agora você vai sentir o que eu sente. Você vai acordar todo dia sabendo que perdeu tudo. Você vai olhar no espelho e perceber que destruiu a única pessoa que realmente te amou. E sabe o pior? Eu vou estar muito bem. Com meu dinheiro. Com meu filho. Com minha dignidade. Me virei para sair. Helena. Ele gritou. Eu te amei, eu sempre te amei. Parei. Sem me virar, respondi. Não. Ricardo, você amava ter alguém que você pudesse diminuir para se sentir grande. A diferença é que eu cresci. E você continua pequeno. E fui embora. 3 meses se passaram desde aquele dia no fórum. E eu? Bem, eu nunca estive melhor. Com os 6 milhões de reais da partilha dos bens de Ricardo, mais meus 4,8 milhões de reais. Eu tinha 10,8 milhões de reais. 10 milhões e 800 mil reais, mais dinheiro do que eu jamais sonhei ter. A primeira coisa que fiz? Comprei um apartamento novo. Cobertura duplex em um bairro nobre. Vista para o parque, 4 suítes. Gabriel escolheu a dele com banheira de hidromassagem e videogame de última geração instalado na parede. Mãe, isso aqui é muito louco. Ele gritou no dia da mudança, pulando no sofá novo. É maior que a casa do pai, bem maior, eu sorri. E é nosso. Só nosso. A segunda coisa? Pedi demissão da escola. Depois de 20 anos dando aulas, eu merecia descansar. Mas não antes de fazer uma última coisa. Doei 500 mil reais para a escola. Reformaram a biblioteca inteira, compraram computadores novos, contrataram mais professores. Na inauguração, a diretora chorou. Professora Helena, a senhora nunca falou que tinha recursos, ela disse. Emocionada. Eu tinha. Só não sabia que ia poder usá-los para o bem, respondi. Essas crianças merecem o melhor. Assim como eu mereci. Enquanto minha vida florescia, a de Ricardo desmoronava. E eu acompanhava cada segundo. Primeiro, Camila o deixou. Três dias depois da audiência, ela terminou tudo por mensagem. Não vou me envolver com alguém que está sendo processado criminalmente. Tchau. Simples assim. Segundo, as concessionárias, com a investigação do Ministério Público, descobriram que Ricardo desviava dinheiro há anos. Não só para amantes, mas também para contas fantasma.
Sonegação pesada. A Receita Federal caiu em cima. Multas de R$ 2 milhões. As 3 concessionárias foram a leilão. Terceiro, Dona Marlin. A Dona Marlin. Quando descobriu que o filho dela ia ter que pagar R$ 35 mil de pensão por mês para mim, ela teve um chilique épico. Me ligou gritando: "Você é o M a aproveitadora. O M a interesseira. Meu filho trabalhou a vida inteira e você vai roubar ele." Dona Marlin responde calmamente: "Seu filho me roubou 20 anos da minha vida. R$ 35 mil por mês? É barato pelo que ele me fez. Tenha um bom dia." E desliguei. Quarto, Luciana, a irmã. Ela me procurou, pessoalmente. Bateu na porta do meu apartamento novo com uma garrafa de vinho e cara de pau. "Helena, será que a gente pode conversar?" "Sobre o quê?" "Olha, eu sei que fui dura com você. Mas era brincadeira, sabe? Brincadeira de família. Você levava muito a sério." "Brincadeira", repeti. Me humilhar na frente de todos era brincadeira. É que... Bom, agora que você está bem de vida, pensei que a gente podia. Eu tô passando por umas dificuldades financeiras e... Fechei a porta na cara dela. Mas a melhor coisa de tudo, meu filho... No começo Gabriel ficou confuso. Ele amava o pai. Apesar de tudo. E eu nunca falei mal de Ricardo para ele. Nunca. Deixei que ele descobrisse sozinho quem o pai realmente era. E ele descobriu. Nas visitas supervisionadas, Ricardo tentava comprar o amor do filho. Prometia viagens, carros quando completasse 18. Promessas vazias, Gabriel via através disso. Uma noite, 3 meses depois do divórcio, Gabriel veio até meu quarto. Sentou na cama. Ficou quieto. "Mãe?" "Sim, amor?" "Eu sempre soube." Gelei. "Soube o quê?" "Que você era fodona." Ele riu. Envergonhado pelo palavrão. "Desculpa. Mas é verdade. Eu via você acordando às 5 horas da manhã. Via você cansada, mas sempre fazendo meu lanche. Sempre perguntando dos meus temas. Sempre presente. E o pai? O pai só tava lá quando era conveniente para ele." Lágrimas desceram pelo meu rosto. "E aquele dia no fórum quando o advogado falou que você tinha quase 5 milhões. Ele balançou a cabeça sorrindo. Mãe, eu fiquei tipo, e esse Écio é a minha mãe. A mulher é uma gênia e ninguém sabia." Eu ri no meio das lágrimas. "Sabe o que eu quero ser quando crescer?" Ele perguntou. "O quê?" "Quero ser igual a você. Esperto, forte. Alguém que não precisa gritar para ser respeitado. Alguém que vence no silêncio." Abracei meu filho. Abracei com tanta força que achei que ia quebrá-lo. "Você já é incrível, Gabriel. E vai ser ainda melhor." 6 meses depois do divórcio, recebi uma ligação. Número desconhecido. "Helena?" "É o Ricardo." Suspirei. "Que você quer?" "Eu queria te ver, pessoalmente." "É importante." Pensei em recusar. Mas a curiosidade venceu. Café da esquina. Amanhã, 15 horas. 15 minutos. Nem um segundo a mais. Quando cheguei, quase não o reconheci. O Ricardo estava envelhecido. Cabelo grisalho que não era grisalho 6 meses atrás. Olheiras profundas. Terno barato, mal passado.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Oi, ele disse, levantando quando me viu. Ou 15 minutos. Começa a contar. Ele sentou. Pediu um café. Ficou mexendo na colher. Nervoso. Eu perdi tudo. Helena. As concessionárias, a casa, o carro. Tô morando num apartamento de um quarto. Respondendo processo criminal. Minha mãe não fala mais comigo, porque tô pagando pensão pra você. Camila me bloqueou em tudo. Eu tô sozinho. Não respondi. Apenas olhei para ele. E sabe o pior? Ele riu, sem humor. O pior é que eu mereço. Tudo isso. Eu mereço. Concordo, disse simplesmente. Ele levantou os olhos. Surpreso com minha sinceridade. Helena. Você me perdoa? Bebi um gole do meu cappuccino. Pensei bem antes de responder. Perdoar? Ricardo, perdão não é algo que você merece. Perdão é algo que eu mereço. E sabe o que eu descobri? Eu não preciso te perdoar para seguir em frente. Eu já segui. Você é que tá preso no passado. Mas eu te amei, de verdade. Eu só percebi tarde demais. Não, corrigi. Você amava a ideia de mim. A esposa obediente, quieta, que aceitava tudo. Você nunca me amou de verdade. Porque se amasse, teria me respeitado. Ele limpou uma lágrima. Eu estraguei tudo. Estragou. Mas sabe de uma coisa? Eu te agradeço. Ele piscou. Como assim? Você me tratou tão mal, me diminuiu tanto, que eu tive que provar para mim mesma que eu valia mais. E no processo, descobri que eu não só valia mais, eu era muito mais. Então obrigada, Ricardo, por me libertar. Levantei. Peguei minha bolsa Prada, comprada semana passada. Ah, e sobre a pensão? Pode ficar tranquilo. Vou pedir pro meu advogado reduzir. Não porque você merece, mas porque eu não preciso. Tenho dinheiro suficiente para viver 3 vidas. E você? Bem, você tem o que sempre quis. Sua liberdade. Aproveite. Helena, espera. Adeus, Ricardo. De verdade dessa vez? E saí. Entrei no meu carro, um Mercedes novo, branco pérola, e nunca mais olhei para trás, 1 ano depois do divórcio. Minha vida estava irreconhecível. Abri minha própria consultoria de investimentos. Helena Almeida Educação Financeira para Mulheres. Ensino outras mulheres, especialmente professoras, enfermeiras, trabalhadoras de baixa renda, como investir, como guardar, como se proteger. Meu primeiro workshop teve 200 mulheres. Contei minha história. Desde os 15 mil reais até os 10,8 milhões de reais. Mostrei cada passo, cada investimento, cada erro e acerto. No final, uma jovem de 23 anos levantou a mão. Professor Helena, meu namorado fala que eu sou burra com dinheiro, que não sei investir. Mas depois de ouvir sua história, eu percebi que ele é que não sabe nada. Vou abrir minha conta secreta hoje. A sala aplaudiu. E eu chorei. De alegria. Gabriel, hoje com 16 anos. Estuda em uma escola particular de elite paga com meu dinheiro. Ele quer fazer administração na FGV. E sabe o que ele me disse outro dia? Mãe, quando eu casar, quero uma esposa inteligente igual a você. Alguém que saiba o próprio valor. Alguém que ninguém consegue diminuir. Esse é o maior sucesso da minha vida, e Ricardo. Ouvi dizer que ele se casou de novo, com uma mulher 10 anos mais velha que ele. Viúva rica. Ele agora trabalha na empresa dela. A ironia não passou despercebida por ninguém.
Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 46 anos, cabelo bem cortado, roupas que eu escolho, não que sobram no orçamento, sorriso genuíno, rugas de tanto rir com Gabriel, não de tanto chorar. Mas principalmente, vejo uma mulher livre. Livre da humilhação. Livre da dependência. Livre do medo. As pessoas me perguntam: Helena, você não tem raiva? E eu respondo honestamente: raiva? Não? Pena? Talvez um pouco. Mas principalmente, gratidão. Porque se o Ricardo não tivesse pedido divórcio naquele dia do meu aniversário, eu talvez nunca tivesse tido coragem de sair. Então ele me deu o melhor presente da minha vida. Ele me devolveu para mim mesma. Se você tá ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela. Se você tá num relacionamento onde é diminuída, humilhada, desrespeitada, ouça bem o que vou te dizer. Você vale mais. Não importa se você ganha pouco, se não tem faculdade, e acha que não é bonita o suficiente, você vale mais. E sabe o que mais? Você é mais forte do que imagina, mais inteligente do que te fizeram acreditar, mais capaz do que qualquer um disse. Comece hoje. Nem que seja com 10 reais. Abra uma conta. Invista. Estude. Guarde. Proteja-se. Porque o dia da sua liberdade vai chegar. E quando chegar, você vai estar pronta. Assim como eu estava. Meu nome é Helena. Tenho 46 anos. Sou ex-professora, investidora, empresária, mãe e, principalmente, sobrevivente. E essa foi a história de como o pior dia da minha vida, aquele aniversário de 45 anos, se transformou no começo da minha verdadeira vida. Obrigada por ouvir. E lembre-se, a vingança pode não ser sempre a resposta. Mas o sucesso? O sucesso é a melhor vingança.